Bem-vindo ao estudo do Vem Segue. Hoje é domingo, dia dos pais, né? Antes de entrar na designação aqui do Vem Segue, eu quero parabenizar a todos os pais. Pai é um título sagrado concedido por Deus, né? A todo homem ali que gera uma criança ou adota uma criança ou de alguma maneira cuida de uma pessoa como se fosse ali o seu próprio filho. Então é um título sagrado concedido por Deus, né? E às vezes é muito difícil ver algumas mães que fazem o papel desse pai, né? Ou seja, por causa que o esposo já morreu ou por causa que cria o filho sozinho. É uma carga muito pesada também, né? Normalmente eu já digo que é difícil, né? Criar os filhos com pai e mãe juntos, né? Cada um fazendo o seu papel ali, desempenhando o seu papel no lar, ajudando um ao outro. Já é difícil cuidar dos filhos. Imagina aí a carga, né, de uma mãe que tem que fazer o papel de provedora do lar, de cuidar da criança, de fazer todos os papéis aí. Então, parabéns a essas pessoas também que com certeza serão abençoadas por Deus por cumprir esse papel muito bem também, tá bom? Bom, além de nós termos o nosso Pai Celestial, nós temos os nossos pais terrenos e temos outras pessoas também que nós chamamos ou consideramos de pai aqui na Terra, né? Por exemplo, um título do bispo, né, que muitas pessoas usam é como o bispo é o pai da ala, né? Verdadeiramente ele é o que tem que estar cuidando ali dos jovens, né, assessorando ali, então cuidando como se fossem seus filhos mesmo. Então ele leva esse título ali de pai da ala. Semana que vem nós vamos estudar, né, as outras designações do Vem Segue, né, e temos Elamã ali que cuida dos 2.000 jovens, na verdade são 2.030 jovens, se eu não me engano, e eles todos chamam ele de pai, né, considera ele como se fosse seu pai ali. Então outras pessoas na Terra têm também esse título sagrado como pai. Bom, eu sempre no dia dos pais eu lembro de uma escritura que se encontra aqui em Mateus capítulo 23, versículo 9. Aqui é Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, tá bom? E ele diz o seguinte aqui, Mateus 23, 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, o qual está no céu. Então, para entender melhor essa escritura aqui, por que Jesus Cristo está censurando, né, chamar outras pessoas na terra de pai aqui, nós temos que ler os versículos para cima. E Jesus Cristo ele está censurando, ele está falando exclusivamente aos seus discípulos, mas ele está censurando ali os fariseus e saduceus, porque eles se gabavam, né, batiam no peito dizendo, né, nós somos descendência de Abraão, nós temos por pai Abraão, né, Moisés, né, citando ali esses profetas que realmente haviam sido dignos, que nós temos certeza, né, da sua salvação, da sua exaltação ali. E eles puxavam essa linhagem para si ali, né, como dizendo, nós somos descendência nós temos por pai Abraão, descendência de Abraão, então nós somos salvos também, nós se sentaremos no trono de Abraão, né? Então eles ficavam citando essas coisas, e sendo que Jesus Cristo ensinava o quê? Que até de uma pedra ele poderia suscitar a descendência de Abraão. Então não é por linhagem que a pessoa é salva, e sim por obediência aos mandamentos de Deus. Bom, continuando, ele está censurando não somente dos saduceus e fariseus usarem esse título para si, né, dizendo que Abraão e Moisés são seu pai, sua linhagem, mas também deles gostarem de ser chamados de rabi, de mestres, né, de ser favorecido ali, de ser visto pelas outras pessoas. E aí Jesus Cristo ensina que a ninguém deve chamar de mestre, a não ser ele, né, que era o Jesus Cristo, que era o mestre ali dos seus discípulos. Então, quando Jesus Cristo fala que a ninguém na terra deve chamar vosso pai, ele está falando exclusivamente ali dos fariseus e saduceus, censurando a maneira que ele está falando, tá bom? Mas pai é um título sagrado concedido por Deus a todos que cabem essa responsabilidade de cuidar, nutrir, cuidar ali das pessoas, tá bom? De seus filhos. Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo aqui, que eu acabei de ler, em Mateus 23, versículo 9. E aí ele fica um pouco diferente, tá bom? Aí traz uma maior luz e conhecimento para nós. Diz assim o versículo traduzido: E a ninguém na terra chamais vosso Criador, ou vosso Pai Celestial, porque um só é o vosso Criador, e vosso Pai Celestial, sim, aquele que está no céu. Então podemos dizer que Cristo estava se referindo diretamente ao Pai Celestial, né? Não devemos citar outra pessoa como o Criador.
ou como o Pai Celestial. E nós temos unicamente o nosso Pai Celestial. Mas parabéns aí a todos os pais nesse dia especial. Entrando na designação do Vem e Segue-me aqui, hoje eu vou compartilhar aqui Alma capítulo 50, o versículo 23. Deixa eu achar aqui. Alma 50, versículo 23. E aqui diz o seguinte: mas eis que nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe, desde os tempos de Nefe, e nos dias do que nos dias de Moroni. Sim, mesmo agora, no 21º ano do governo dos juízes. Bom, ele está falando que nunca houve um tempo mais feliz na terra, né? Desde a época de Nefe, de Leí, lá até esse presente momento, do que na época de Moroni. Foi a época mais feliz que eles já viveram. E como isso é possível, né? Nesse versículo aqui, Alma 50, versículo 23. Como isso é possível, né? Sendo que esses capítulos aqui são os que mais tratam sobre guerra, derramamento de sangue ali, né? Então, como que eles conseguiam ser felizes, né? Para explicar esse versículo, ele mostra outro versículo, né? Que está lá em Mosias, capítulo 2, versículo 41. Mosias ensina o seguinte, não é Mosias, está em Mosias, capítulo 2, versículo 41. Quem está ensinando aqui, na verdade, é o rei Benjamim. E ele diz assim: e ainda mais, quisera que considerasse o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus, em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Nós podemos ver que o rei Benjamim, ele fala que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles são abençoados em todas as coisas, tanto espirituais como materiais, né? Então, na verdade, essas coisas são tão ligadas e às vezes as pessoas não percebem. Se você está guardando os mandamentos, as outras coisas vão ir bem na sua vida familiar, sua vida financeira, né? Sua vida no trabalho. Então, uma coisa puxa a outra, né? E todas essas coisas dependem de nós guardarmos os mandamentos de Deus para ser feliz. Então, quando cita aqui, né, em Alma 50, 23, que não havia povo mais feliz do que na época de Moroni, era porque eles, naquela época, eles estavam guardando os mandamentos de Deus e eles eram protegidos por Deus. Bom, eu vou terminar a leitura do Vem Segue-me com Doutrina e Convênio, 121, versículo 7 e o versículo 8, que eu sei que muitas pessoas se esforçam e guardam os mandamentos de Deus, mas passam, né, por dificuldades, né, passam por provações, dificuldades ali, e a essas pessoas eu digo o mesmo, né, que nessa revelação aqui foi dada a Joseph Smith quando ele estava em grande prova, em grande dificuldade. O Senhor disse assim: meu filho, paz seja com tua alma. A tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto e triunfará sobre todos os teus inimigos, né? Então, as aflições vão vir, né? Mas se nós nos mantivermos fiéis, Deus ele vai nos exaltar, ele vai nos dar a vitória dos nossos problemas e nós vamos ser felizes em meio à adversidade, em meio às dificuldades, tá bom? Então eu deixo essa mensagem e em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.